anciãos testemunhas de Jeová podem reivindicar seus direitos sobre os salões do reino. Se de acordo com a Nova Luz, da Sentinela julho de 2013, o corpo governante de 9 homens passou a ser o escravo fiel e prudente designado por Jesus sobre os seus domésticos somente a partir de 1919, e este corpo governante, que passou a ser escravo fiel e prudente somente a partir de 1919, ele mesmo escreveu nesta Sentinela de julho de 2013, que ele será, verbo ser no futuro, será designado sobre todos os bens do amo, incluindo os salões do reino, somente após a grande tribulação, e segundo este corpo governante, estes bens do amo envolvem os salões do reino. Isso significa que estes salões do reino só passarão a ser propriedades do corpo governante somente após a grande tribulação, caso eles sejam fiéis até o fim da grande tribulação. Caso contrário, no presente momento, o corpo governante não tem direito sobre estes salões do reino, que são propriedade da congregação, que derramou suores e lágrimas para construí-los. Isso significa que até o presente momento, vigora a lei civil dos direitos adquiridos, ou seja, os salões do reino, que existiram e existem até o presente momento, são de propriedade da congregação, sob a responsabilidade dos anciãos. De modo que, de acordo com a Sentinela julho de 2013, o corpo governante está usurpando um direito líquido e certo que não pertence a ele, por vender estes salões do reino e dar sumiço no dinheiro de maneira misteriosa. Isso significa que todos os anciãos da JW.org podem reivindicar a reintegração de posse destes salões do reino, principalmente porque o corpo governante tem praticado atos anticristãos, que provam que ele já deveria ter sido desassociado pelos anciãos já há muito tempo. Exemplo: tem violado a lei de Cristo. Veja Gálatas 6:2, 2 de João 7:11, que consiste em cumprir João 1:12 para com todo aquele que passa a exercer fé em Jesus, recebe de Jesus a autoridade para serem filhos de Deus, mas o corpo governante tem negado este ensino de Cristo para 8 milhões de testemunhas de Jeová em suas respectivas congregações espalhadas na terra, impedindo-as de serem filhas de Deus. Parece um absurdo, mas é realmente um absurdo comprovado. 8 milhões de testemunhas de Jeová que aceitaram Jesus Cristo são proibidas por 9 homens de se identificarem publicamente como sendo filhas de Deus, conforme reza João 1:12 e outros textos bíblicos ditos por Jesus Cristo, como por exemplo, a oração do Pai Nosso. Se Jeová é Pai Nosso, é mais do que óbvio que somos filhos deste Pai, mas o corpo governante, abusando do poder, tem negado para 8 milhões de testemunhas de Jeová este ensino de Cristo, que consta dentro da Bíblia Sagrada, conforme João 1:12 e outros textos bíblicos cristãos que confirmam que todos os cristãos são filhos de Deus, e não somente 9 homens que se auto-intitulam corpo governante. Por que ele tem agido assim? Para criar um sentimento de inferioridade nestes 8 milhões de testemunhas de Jeová, pois se eles não são filhos de Deus, e somente o corpo governante são filhos de Deus, é mais fácil eles dominar estes 8 milhões de cristãos, e só esses 9 homens é que são os superiores, pois só eles é que podem ser filhos de Deus, e assim, eles devem ser os superiores, e inquestionáveis. Caso contrário, as 8 milhões de testemunhas de Jeová inferiores, são desassociadas como apóstatas. Visto que o corpo governante se acha no direito de usar seus advogados para defender seus direitos, se baseando na Constituição de cada país, os anciãos congregacionais também têm o mesmo direito, pois a Constituição diz que a lei é igual para todos, diz a lei máxima, a Constituição de cada país democrático, que respeita o Estado de Direito. Portanto, visto que o corpo governante está a contradizer a Nova Luz recebida na Sentinela julho de 2013, os anciãos das congregações das Testemunhas de Jeová se sintam à vontade para usarem de seus direitos subjetivos e constitucionais, e reivindicarem seus direitos que foram e estão sendo usurpados pelo corpo governante de 9 homens que mandam e desmandam sobre os anciãos, que segundo a Bíblia, os anciãos congregacionais foram outorgados por Jeová e por Jesus para serem responsáveis pelas congregações das ovelhas do pastor Jesus Cristo, e nunca um corpo governante de 9 homens que mandam e desmandam sobre os salões do reino. Portanto, esta é a verdade.
Os salões do reino são propriedade da congregação, e não do corpo governante, que faz o que bem quer com os mesmos, sendo que ele próprio afirmou, na Sentinela julho de 2013, que só receberá os bens do amo, que incluem os salões do reino, somente após a grande tribulação. Repetindo, o corpo governante afirmou que só receberá os bens do amo somente após a grande tribulação se forem fiéis, e não antes. Só receberão os bens do amo incluindo os salões do reino, somente após a grande tribulação e não agora, como ele tem feito. Deixo aqui 1 aos Coríntios 7:23, onde o apóstolo Paulo disse para os cristãos genuínos: por um preço fomos comprados, não nos façamos mais escravos de homens. O corpo governante são meros homens que querem governar os cristãos. Portanto, todos os anciãos testemunhas de Jeová podem reivindicar seus direitos sobre os salões do reino e não permitir mais que o corpo governante continue a vender os mesmos.